No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre como foi a minha rotina de estudos no ano da minha aprovação em Medicina numa Federal. Oi gente, pra quem não me conhece, prazer, eu me chamo Luísa, sou estudante de Medicina da UFBA, atualmente no terceiro semestre do curso. E no vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho mais com vocês justamente sobre essa questão da minha rotina de estudos no ano da minha aprovação, que eu percebo que vocês têm essa curiosidade aqui nos comentários do vídeo. E bom, pra começar a falar da minha rotina, eu primeiro tenho que situar vocês sobre como é que eu estudava. Eu estudava, gente, 100% online, eu nunca fiz cursinho presencial nem nada, então tudo que eu fazia realmente era pela internet, era pelo computador, e eu utilizava 3 plataformas principais para o meu estudo pro Enem. A primeira plataforma era a Prova Total, era uma plataforma que eu utilizava como uma plataforma de teoria geral para todas as áreas do conteúdo ali do Enem. A segunda plataforma era uma plataforma do Marca-Texto, que eu utilizava exclusivamente para fazer correção das minhas redações e também para aprender um pouco mais sobre linguagens, porque lá eles focavam, né, na redação e na linguagens. E a terceira plataforma de estudos, que era muitíssimo importante para mim, era a plataforma estuda.com, que é uma plataforma só de questões, e era lá que eu montava minhas listas, as listas Sniper, né, que eu falo para vocês constantemente aqui no canal. E era lá que eu fazia, né, basicamente os meus treinos. Então, como eu estudava 100% em casa, eu tinha dentro de mim a certeza, né, que eu realmente precisava me esforçar muito, e para isso eu precisava me planejar. Então, eu realmente era louca, assim, no planejamento, fazia muito planejamento, fazia planejamento anual, fazia planejamento mensal, fazia planejamento diário, fazia planejamento de tudo, que eu vou explicar um pouquinho mais aqui pra vocês. E a primeira organização que eu fiz, que foi, assim, crucial pra mim, era o meu planejamento anual. Eu fiz ele no início dos meus estudos. Então, por exemplo, ali em janeiro, eu peguei todos os meses do ano, né, até ali, por exemplo, setembro, que era onde eu queria terminar a minha teoria, e distribuir todos os conteúdos que eu deveria ver até aquele mês. Mas quando eu cheguei no mês de fevereiro, por exemplo, eu pegava o meu planejamento anual, eu analisava ele e tentava fazer a partir dele um planejamento mensal, para introduzir as coisas que eu precisava fazer ou que não deu tempo de fazer no mês anterior, porque querendo ou não, o planejamento anual é para que você tenha uma visão geral, uma visão mais ampla no todo, o que você tem que fazer. Mas no planejamento mensal, você consegue fazer um refino melhor do que você realmente precisa fazer naquele mês em específico. E era justamente esse o meu objetivo com o planejamento mensal. Eu tinha a base, que era o planejamento anual, e todo início de mês eu realmente montava um plano, né, uma estratégia que eu deveria realmente seguir durante aquele mês para atingir, né, os meus objetivos, as minhas metas que eu precisava atingir naquele mês, para que o meu cronograma fosse andando certinho e para que eu fosse tendo, né, uma evolução durante a minha preparação. Então assim, gente, eu simplesmente sistematizei tudo que eu precisava ver no meu planejamento mensal naquele mês, específico para cada área do conhecimento. Só que o planejamento mensal para mim era muito importante para que eu tivesse uma visão geral do que eu ia ter que fazer no mês. Só que eu também fazia planejamento semanal. Eu fazia, gente, planejamento semanal e era simplesmente tudo para mim, porque me dava muita clareza e uma rota direcionada do que eu precisava fazer naquela semana em específico. Então era sagrado, todo domingo de noite eu pegava o meu planner, que tá até aqui, e eu fazia, gente, nele todo o meu planejamento de todas as semanas. De todas as semanas não, da semana que eu tava entrando, né, eu pegava meu planner no domingo de noite, fazia todo o planejamento direitinho. Aqui tem uma amostra pra vocês. Eu realmente planejava todos os meus dias da semana aqui no meu planejamento semanal, com base no meu planejamento mensal. Então eu colocava tudo, exatamente tudo aqui, o que eu precisava fazer, quantas questões eu precisava fazer, etc. E me ajudava muito a ter uma organização e a ter uma clareza do que eu precisava fazer naquela semana. Então nele, por exemplo, eu colocava todas as aulas que eu precisava ver, todas as questões, a quantidade de questões que eu estipulava para fazer naquele dia daquela determinada matéria. Também colocava ali o meu Anki que eu precisava fazer de revisão todos os dias e também os eventuais simulados que eu precisava fazer durante aquela semana. Mas aí, por que eu tô falando de planejamento pra vocês se o vídeo é sobre rotina? É porque simplesmente a minha rotina de estudos não funcionava se eu não tivesse um planejamento muito concreto e objetivo perto de mim. Eu realmente precisava de um direcionamento para que eu pudesse seguir de maneira realmente mais precisa, né? Porque uma das coisas que eu aprendi, eu reti também desse ano de preparação, foi que o planejamento ele é muito importante, gente. Porque se você não tem um direcionamento, você realmente não sabe exatamente onde você deve chegar. Então não dá pra fazer as coisas no improviso, e isso eu aprendi na prática. Realmente me ajudou muito nessa questão de ter uma perspectiva sobre aonde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar no meu objetivo final. Mas chega de enrolação, que eu acho que vocês já entenderam a essência da coisa, sobre como o planejamento era importante
para a minha rotina de estudos e agora vamos falar propriamente dela. E durante o meu ano de preparação, eu tive basicamente 2 tipos de rotina padrões, digamos assim, que eu vou apelidar aqui nesse vídeo de rotina padrão 1 e rotina padrão 2. A rotina padrão 1 era a rotina que eu levava basicamente em todo o primeiro semestre do ano, até ali chegar em junho, basicamente, que é onde eu mudei, né, a minha rotina, a minha estratégia, na verdade. Então, pessoal, a minha rotina de estudos ali no primeiro semestre do ano era basicamente uma rotina que tinha muito conteúdo teórico para dar conta. Natural, no início do ano a gente costuma assistir mais aulas, mesmo porque a gente realmente precisa dominar o conteúdo teórico de todas as áreas de conhecimento. Quer dizer, para a teoria de todas as áreas do conhecimento, mais ou menos, né? Porque tanto para humanas quanto para linguagens, o meu método de estudos no primeiro semestre do ano era um tanto quanto diferente do meu método para ciência da natureza e para matemática. Eu tenho até um vídeo sobre isso, se você ficou curioso, depois é só clicar aqui no card e assistir. E ela começava basicamente comigo acordando às 5 horas da manhã, que era assim, religiosamente às 5 horas da manhã todos os dias, às vezes só não tinha nem nascido. E logo depois que eu acordava, eu ia fazer ali numa faixa entre 10 e 15 minutos de exercício físico, só pra não ficar tão enferrujada assim, porque no meu ano de preparação inteiro eu não fui pra academia, não coloquei os meus pés na academia. Por escolha própria, eu realmente queria focar 100% nos estudos. Eu não aconselho isso hoje, mas foi o que eu fiz e que por isso eu tentava fazer ali o mínimo de exercício que fosse, né, no início da manhã, porque eu sabia que no restante do dia não ia dar tanto tempo assim. Logo depois eu ia tomar café e ia às 6 horas da manhã, pontualmente, começar a minha rotina de estudos. No meu primeiro bloco de estudos, que eu dividi o meu dia em 2 blocos de estudos, né, o da manhã e o da tarde, no meu primeiro bloco de estudos eu estudava os conteúdos teóricos das matérias que eu considerava mais difíceis, no caso, por exemplo, para ciência da natureza, eu geralmente começava ali a minha semana e começava também o meu dia com as matérias mais difíceis, como por exemplo física e matemática também. Então, por exemplo, eu geralmente começava as minhas segundas estudando aulas de matemática. Então eu via aula de matemática, fazia ali rapidinho alguns poucos exercícios da lista de fixação e ia direto para minha lista Sniper, que é uma lista, né, onde tinha todos os conteúdos das matérias que eu já tinha visto anteriormente. Depois que terminava o bloco de matemática, eu dava um intervalinho ali de uns 10, 15 minutos para oxigenar o cérebro, para comer alguma coisa, que eu já estava com fome nesse momento, e ia para minha segunda parte da manhã, que é para estudar, por exemplo, física. Então eu estudava aula de física, fazia um pouquinho de listas de fixação daquele conteúdo que eu tinha acabado de ver, e o resto da manhã eu focava bastante em fazer a lista Sniper de física com todos os conteúdos de física que eu já tinha estudado. Então aí nesse período da manhã eu geralmente escolhia matemática, alguma outra matéria de ciências da natureza, fazia esses blocos mais densos, né, de teoria e resolução de lista Sniper, e depois eu ia pro meu intervalo de almoço. Então no meu intervalo de almoço eu almoçava, lavava os pratos e descansava um pouquinho, né, ali cerca de 1 hora de descanso basicamente, e logo depois eu voltava pro meu segundo bloco, né, de estudos do dia. Então, no início desse meu segundo bloco de estudos, eu colocava geralmente uma matéria assim que não era tão difícil, que eu tinha mais facilidade, como por exemplo química ou biologia. Então eu assistia o conteúdo teórico dessas matérias. Por exemplo, química, às vezes eu não assistia tanto conteúdo teórico, porque eu lembrava de muita coisa do meu ensino médio que foi integrado ao técnico de química, então eu realmente pulava a parte teórica e ia direto para a lista Sniper e lista de fixação daquele conteúdo que eu deveria ver naquele dia. Mas geralmente era aula, lista de fixação rapidinho e depois focava bastante e ficava na lista Sniper. E depois que terminava eu já estava bastante cansada de ver tanta aula, de ver tanta questão, então eu ia fazer a maratona de humanas, que, querendo ou não, era uma coisa bem mais fácil do que esses conteúdos tão densos da ciência da natureza e também da matemática. Então fazia a maratona de humanas, eu fiz a maratona de humanas durante o meu primeiro semestre de preparação. Depois eu fazia alguns exercícios de humanas, bastante misturado mesmo, que era para ver como é que eu tava ali em relação à história, geografia e tudo mais. E no final do dia, para finalizar, eu fazia meu Anki, que era os flashcards de revisão que eu tinha ali das principais matérias que eu tinha mais dificuldade. Então, por exemplo, aqui, né, eu tinha uma semana aqui de maio, por exemplo, eu colocava todas as aulas que eu tinha que ver, todos os exercícios que eu tinha que ver na minha lista Sniper, o quanto de exercício eu precisava fazer, e no final do dia eu colocava aqui nesse quadrinho, né, as questões, todas as questões que eu fiz de todas as matérias. Então, por exemplo, aqui, nesse dia eu fiz 83 questões, nesse dia eu estava mais inspirada, eu fiz 110 questões, nesse dia 95, nesse dia eu nem contei.
E aqui no final fica mais vazio porque aqui era o lugar onde eu reservava para colocar os meus simulados. Então era basicamente escrever o simulado que eu precisava fazer e fazer o simulado. Aqui era mais elaborado porque eu realmente precisava colocar todas as aulas que eu precisava ver, na ordem, as questões que eu precisava ver, das dias de fixação. Enfim, eu colocava tudo aqui e isso, gente, me dava uma clareza. Vocês assim, não tem noção. Porque eu realmente sabia exatamente o que fazer e era muito satisfatório ir terminando e dando check nas coisas e depois ia anotando aqui as quantidades de questões que eu tinha feito. E eu realmente tinha um apego muito grande, assim, com esse planner, porque era o que realmente eu me apegava. Foi, tipo assim, um amigo durante o meu ano da preparação. Eu lembro que eu sempre ia vendo quanto de páginas faltava, né, pro final do ano, que era justamente pro dia da prova. Eu colocava uma estrelinha no dia que era a minha prova do Enem e eu realmente tinha um apego muito grande no ano da minha preparação com esse planner, porque ele realmente foi meu companheiro, ele estava me acompanhando ali todos os dias e vendo o meu progresso. E antes de passar para a rotina padrão 2, eu peço para você que está gostando do conteúdo aqui do canal, do vídeo, para deixar o gostinho aqui embaixo e também se inscrever no canal, porque ajuda muito. Então, pessoal, no segundo semestre do ano, eu já tinha visto a maioria dos conteúdos teóricos, só que ainda faltava realmente um pouco de teoria para ver. Então, foi o momento que eu parei e que eu fiz um balanço geral do que eu já tinha visto, do que eu já tinha estudado e do que eu precisava ver ainda até chegar ali nos meses finais, perto de novembro. Nesse momento, eu fiz o meu planejamento mensal com foco basicamente em redistribuir todos os assuntos que eu ainda não tinha visto, que eu ainda não tinha acabado, para os meses seguintes, até setembro mais ou menos, para que eu realmente tivesse uma folga perto do mês da prova. E também foi o momento que eu intensifiquei a minha prática de simulados e também a minha prática de provas antigas. Então, na minha rotina padrão 2 não era uma coisa tão fechadinha assim, como no meu primeiro semestre do ano, porque justamente algumas matérias já tinham acabado, outras matérias eu ainda faltava alguns conteúdos, então eu precisava fazer bastante simulados, então eu inseria simulados um dia aqui, outro ali, enfim, era uma coisa mais flexível, mas ainda assim era bastante planejado. Então o que eu fazia basicamente do início, né? Eu continuava acordando 5 horas da manhã, só que nesse momento, nessa altura do campeonato, eu já tinha parado de fazer meus exercícios físicos. Sim, chegou um momento do ano que eu simplesmente desisti, eu falei assim, eu não vou fazer. E eu realmente não fiz, mas não recomendo, de verdade, não recomendo. Mas enfim, aí eu tomava meu café da manhã e às 6 horas já começava a estudar. E como eu falei pra vocês, eu intensifiquei bastante nesse período a prática de simulados e também de provas antigas. Mas durante a semana, mais especificamente simulados de cursinho, SAIS, Bernoulli, poliedro e tudo mais, eu pegava esses simulados isolados e eu ia distribuindo na minha semana para fazer, principalmente de matemática. Então eu colocava muitos 3 simulados de matemática aí na minha semana e fazia ele geralmente logo no início da minha manhã. Então eu começava o dia fazendo essas 45 questões de matemática de simulado, depois eu corrigia e depois eu ia seguir para outra matéria. E quando não era simulado de matemática, eu geralmente colocava um simulado de ciências da natureza. E aí no momento seguinte eu estudava outra matéria, que geralmente era ali a ciências da natureza. Só que, por exemplo, se eu ainda não tivesse acabado a matéria, tudo bem, eu ia continuar o mesmo esquema, né, na rotina padrão 1. Eu ia ver a aula teórica, ia fazer um pouco de lista de fixação e ia focar bastante na lista Sniper, que é a lista geral de questões. Mas se por acaso no momento eu tivesse concluído a teoria daquela matéria, eu simplesmente ia usar aquele momento que eu estaria assistindo a aula para fazer mais questões daquela matéria. Logo depois eu parava para a hora do almoço, almoçava, lavava os pratos e ia descansar. E aí quando eu voltava do meu descanso, eu focava em ou terminar a teoria ou resolver lista Sniper daquela matéria que estava ali no meu cronograma, ou então fazer simulado, geralmente ou de ciências da natureza ou de humanas, já que de matemática eu já teria feito no período da manhã. E já no final da tarde eu estudava basicamente a teoria mesmo, de humanas, porque a maratona de humanas pra mim, que eu falei pra vocês no primeiro período, não deu tão certo assim. E aí eu cheguei no momento que eu falei, cara, isso daqui não vai dar tão certo, deixa eu estudar a teoria mesmo. Tem até um vídeo aqui no canal que conta essa minha história, eu vou deixar aqui no card também pra vocês verem. Depois ia fazer um pouco de questões e ia fazer uma lista final, né, no meu final do dia mesmo, Sniper, com questões ali, ou de história ou de geografia, pra realmente intensificar e fixar aquele conteúdo no meu cérebro. No final do dia eu fazia meu ranking dos flashcards com todas as revisões que eu precisava fazer naquele dia. Então, para resumir, no final da minha rotina eu basicamente estava imersa em fazer muito simulado e corrigir, fazer prova antiga e corrigir, fazer muito e intensificar bastante a minha lista Sniper e corrigir todos os erros que eu fazia, tanto simulados quanto nas provas antigas, quanto nas listas.
Então, gente, no final das contas, a minha rotina de estudo, ela consistiu basicamente num planejamento bastante macro, e eu ia reduzindo esse planejamento para mensal, semanal, para que eu tivesse uma clareza melhor do que eu precisava fazer e conseguisse, consequentemente, atingir minhas metas, meus objetivos no longo e do curto prazo. E basicamente foi essa rotina de estudos que me levou à aprovação em medicina. Não é uma rotina assim, nossa, mirabolante, que eu fazia trilhões de coisas e era super impossível de fazer. Era uma rotina de um estudante normal, só que um estudante que realmente estava determinada a passar ali naquele ano. E é válido ressaltar que cada experiência, que cada preparação é uma preparação, é uma coisa muito individual de cada pessoa, mas que trazer aqui, de uma certa forma, inspira os outros, então eu tô fazendo isso. E peço para que vocês, se tiverem gostado muito, deixem o like aqui embaixo, também se inscrevam no canal, porque isso ajuda muito. É isso, gente, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!